No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o novo C3 Aircross, o irmão maior do C3 que a gente já conhece. A própria marca caracteriza como SUV C3 Aircross. E tem alguns detalhes importantes, porque esse passa a ser o modelo com a possibilidade de 7 lugares mais barato do mercado brasileiro. Então é um carro bastante acessível, com mais espaço interno e que traz uma série de novidades. Para isso, vou conversar com executivos da marca e até mesmo dirigir um modelo para mostrar todos os detalhes para vocês. Agora, para a gente entender a proposta do novo modelo, mais uma vez, eu vou ter a oportunidade de conversar aqui com o meu amigo Regis Narazaki, que é o gerente de produto da Citroën, já esteve outras vezes com a gente no canal. Tudo bem, Regis? Tudo bem, Jorge? Obrigado pela sua presença. Sempre à disposição. Vamos lá. Primeira coisa importante desse carro, onde ele é fabricado? Fabricado aqui na América do Sul, no estado do Rio de Janeiro, em Porto Real, juntamente com o C4 Cactus, o C3, e agora a gente integra o novo SUV Aircross lá em Porto Real. E futuramente vai ter mais um outro carro nessa linha de produtos, tá correto? Sem dúvida. Tem o terceiro produto da família C-Cubed, a estratégia de produtos para Citroën, que vai iniciar a produção ano que vem. Bom, qual é a vantagem da gente ter um carro fabricado no Brasil? A vantagem é enorme, primeiro sinergia, flexibilidade total dentro da planta, então isso daí traz muita positividade, inclusive para a marca Citroën lá dentro de Porto Real. Agora, tem um detalhe importante aí no Aircross, né? Porque é um carro que você tem duas opções de construção interna, como é que é isso? Exatamente, num produto que realmente ele é, além de ter um estilo único, ele é muito robusto, ou seja, ele tem dimensões, ele vai atuar no segmento B SUV, mas ele tem dimensões para um C SUV, então isso traz a possibilidade da gente ter versões de 5 lugares e 7 lugares, que é exclusivo do mercado. É o único B SUV com 7 lugares. Vamos entender os detalhes disso. Explica então essa lógica de gama para a gente, Regis. Então, é uma lógica de gama simples, porém eficiente, um motor, é o 200 Turbo, como eu falei, versões de 5 e 7 lugares e 3 níveis de acabamento, Fuel, Fuel Pack e Shine. Então o cliente consegue brincar com todas essas opções para escolher o modelo. Exatamente, simples, direta, cada um na sua faixa de preço, isso dá uma cobertura excelente dentro do segmento BSUV. Nós vamos ver esses detalhes de cada versão. E tem mais coisas que esse carro trouxe de diferente por dentro. A primeira que me chamou a atenção foi painel. Que painel que é esse? Então, Jorge, no pilar conectividade e tecnologia, a gente traz um novo painel digital de 7 polegadas, exclusivo no Aircross. A gente ouviu, né, os clientes do segmento BSUV, então a gente traz essa novidade, além de integrar essa parte de conectividade e digitalização. A gente tem o nosso Connect Touchscreen de 10 polegadas, tendo aí 17 polegadas à disposição do cliente. Tudo isso é série em todas as versões? Exatamente, é série. Pacote, ficou interessante. Agora tem um equipamento bem diferente que vai no teto do carro, que a gente não viu nada parecido na categoria. O que é isso aqui, Regis? Então, Jorge, isso daí, além de ser o único BSUV de 7 lugares, a gente teve uma preocupação em cada detalhe, com o ar-condicionado para esse carro que tem um porte enorme. Então é um recirculador de ar disponível também na versão de 7 lugares. Apenas na versão de 7 lugares que tem esse equipamento? Apenas na versão de 7 lugares, trazendo ainda mais conforto para o nosso cliente. Vamos entender como é que isso funciona com a engenharia. Entendendo por dentro o Aircross aí na configuração de 5 bancos. O que a gente pode dizer, Regis? Jorge, lembrando, o entre-eixos dele é um entre-eixos generoso, um entre-eixos de C SUV. Ele tem 2,67, isso reverte no espaço interno. É o melhor espaço interno da categoria, principalmente na segunda fileira, onde acomoda os passageiros, é o melhor espaço interno. E quando a gente vai para os 7 lugares, aí o que a gente pode falar? Os 7 lugares, a segunda fileira foi posicionada 10 centímetros à frente. Então, quer dizer, ela mudou de posição, ela correu um pouquinho mais para frente. Correu 10 centímetros para frente para ter acesso, mesmo assim não compromete o espaço interno, continua sendo um espaço interno generoso, além de ter a vantagem de ter a terceira fileira de bancos que são 100% rebatíveis e removíveis, trazendo grande versatilidade para o produto, ou seja, são 26 possibilidades diferentes de configuração dos bancos nessa versão de 7 lugares. Vamos ver os detalhes disso. Porta-malas, o que a gente pode dizer aqui, Regis? O porta-malas, lembrando,
sem comprometer o espaço interno, a gente também tem o melhor porta-malas da categoria. Varia de 493 litros a 1.080 litros. Então vamos entender primeiro os 493 litros, como é que é isso? Tá, na versão 5 lugares, 493 litros, ele atinge. Na versão de 7 lugares, com a terceira fileira rebatida, também atinge 493 litros. E os 1080? Os 1080, ao a gente retirar a terceira fileira dos bancos, que eles são 100% rebatíveis e removíveis, removendo, a gente atinge o assoalho ali de 1080 litros. Com os da segunda fileira rebatidos? Exato, é isso aí. Eu vou mostrar para o pessoal da engenharia todas as variações com as combinações diferentes. Vamos entender cada uma das versões. Qual é a primeira, Regis? A primeira é a FIL. A FIL, inclusive, ela é o SUV turbo automático mais acessível do segmento. A FIL ela traz de série o DRL em LED, o Citroën Connect Touchscreen de 10 polegadas e o controle de áudio no volante, além de outros itens que compõem essa versão. Agora, aqui você pode ter o carro com 5 ou 7 também, né? Exatamente, 5 e 7 lugares. E na versão 7 lugares você recebe a terceira fileira de bancos, além da ventilação no teto. Depois, qual é a próxima versão? A próxima versão é a FIL Pack, que traz, além dos itens da versão FIL, ela traz o painel digital de TFT de 7 polegadas, a roda de liga 16, além dos airbags laterais. Também a opção de 5 ou 7 lugares? Também a opção de 5 e 7 lugares. E depois dessa versão, qual que vem? Aí vem a nossa versão topo de gama, que é a Shine. A Shine, além de todos os equipamentos da FIL Pack, ela traz banco de couro, roda 17 diamantada e já é de série o Biton. E também na versão de 5 e 7 lugares. Então o cliente tem muita opção para colocar aí o Aircross na garagem. E teríamos algumas opções nesse carro? Dá para brincar com as configurações, Regis? Sem dúvida, para trazer mais opções para o cliente, mais individualização e mais recursos para o cliente, a gente tem 3 pacotes de opcionais, o Pack Protection, o Pack Comfort e o Pack Design. Então cada pack já tem os seus itens. Já tem seus itens. Agora, se o cliente quiser colocar todos os packs, pode? Livre escolha. Então ele ou escolhe um ou outro, ou põe todos ou faz a combinação que ele achar melhor. Do jeito que ele achar melhor. E que mais opção que o cliente tem no carro? A gente tem as cores, né? Tem 5 cores disponíveis. E dentro das 5 cores, lembrando que na versão Shine, o teto Biton já é de série preto. Na Shine, então, tem a opção do teto Biton em branco. Olha aí, dá para deixar o carro bem personalizado. E o que todo mundo quer saber, né, Regis? Quanto vai custar a brincadeira? Conta pra gente. Isso aí, Jorge. O preço é super competitivo. Dentro desse pilar da marca, que é muito importante para a marca Citroën, é a acessibilidade. Então, o novo SUV Aircross parte de R$ 109.990, sendo o SUV turbo automático mais acessível do segmento, com a versão FIL. Da FIL para FIL Pack, a gente sobe para R$ 119.990. E da FIL Pack para Shine, R$ 129.990. Agora, vocês perceberam uma coisa importante? Ele falou os preços das versões com 5 lugares. Eu estou sentindo a falta do 7, e aí? Os 7 lugares, Jorge, ele vai estar disponível no primeiro trimestre do ano que vem. Pode ser de janeiro a março. De janeiro a março. E nesse momento a gente vai trazer o preço dos 7 lugares. Agora, vai ser algum susto? Como é que vai funcionar a diferença de preço? Já tem alguma coisa que a gente pode contar? Vamos deixar para o momento adequado, mas pode ter certeza que os 7 lugares ele vai ser o mais acessível BSUV de 7 lugares do mercado. Além de ser o único, ele vai trazer acessibilidade para os 7 lugares, então ele vai ser o SUV de 7 lugares mais acessível do mercado. Agora, tem um detalhe da diferença de preço do 5 para o 7, que vai ser igual aí o degrau em todas as versões, Exato. Não é isso? Lembrando, né, a estratégia de gama da Citroën, ela é simples, direta e objetiva. Então, tanto no 5 como nos 7 lugares, o delta entre as versões é o mesmo, além do delta entre 5 e 7 dessas versões também permanece o mesmo, ou seja, é um delta preço apenas para os 7 lugares. Então, quando você for escolher os 7 lugares, a diferença de preço será sempre igual em qualquer uma das versões. Quando a gente olha o carro pelo lado, a gente percebe um porte bem maior do que o C3, né? Tanto na altura como também no comprimento. Esse daqui, como vocês estão vendo, tem a possibilidade da pintura Biton com a carroceria numa cor e o teto numa outra cor. Agora, uns detalhes curiosos. Ele tem essa barra do teto, e aqui está até escrito assim, ó, Don't Load, não carregue.
Pessoal, é possível sim colocar coisa aqui em cima. Precisa de um acessório com barras transversais, que aí você consegue carregar. O que você não pode é colocar diretamente sobre essa barra, mas é possível você carregar a coisa aqui em cima com o acessório certo. Outra coisa, quando a gente olha aqui pelo lado, a gente vê uma boa altura em relação ao solo. Eu vou aproveitar para falar mais com a engenharia sobre isso. Aqui atrás a gente tem uma suspensão semi-independente com freio a tambor traseiro. Quando a gente vem aqui na frente, aí nós temos uma suspensão do tipo McPherson totalmente independente com freio a disco. Portanto, nada muito diferente daquilo que a gente já conhece. O espaço aqui no banco traseiro não é ruim. Deixei os dois bancos dianteiros ajustados de forma confortável para eu sentar lá na frente. Do meu joelho ao encosto do banco, eu tenho quase um palmo aberto. A movimentação de pés é extremamente generosa, você consegue até mesmo colocar um pé atrás do outro, e isso é muito bom para famílias que têm pessoas de estatura um pouco mais alta. A altura em relação ao teto eu também achei boa. Outra coisa que me chamou a atenção, duas tomadinhas USB do tipo A aqui atrás para carregamento de dispositivos, e o espaço aqui que você também tem aqui para um porta-latas. Essa aqui é a versão com 7 lugares, né? A construção de 7 lugares. Então você tem aqui em cima o recirculador de ar. Não existe um duto aqui. Mas eu vou conversar com o pessoal da engenharia que vai explicar um pouco melhor como isso aqui funciona. Aqui atrás, o modelo com 7 lugares. Eu vou mostrar para vocês como funciona aqui os ajustes. Os espaços, quem vai explicar para a gente é a engenharia. Mas quando os bancos estão levantados, você já pode ver que tem pouco espaço aqui atrás. A operação dos bancos é bastante simples. Então você tem esse botãozinho aqui que você consegue fazer o rebatimento do banco de forma muito fácil, né? Aí você tem esse espaço. O banco também pode ser retirado e não é difícil. Tem aqui uma alcinha que você puxa ela e olha só, o banco já pode ser retirado. Ele nem é tão pesado assim. Eu esperava que fosse um pouco mais pesado. E existem algumas capas para você conseguir deixar o banco guardado dentro da capa em casa. Quando a gente retira o banco, olha só o espaço. Aí ele acaba aumentando, né? Porque o próprio banco acaba ocupando um pouco de espaço. E o legal desse carro é que você consegue brincar como se fosse um Lego, né? Então você pode, por exemplo, deixar para 6 pessoas e um espaço adicional para bagagem, ou então tirar os 2 bancos e aí você fica com um carro 5 lugares. A gente observa também alguns outros recursos para quem vai na terceira fileira de bancos. Por exemplo, aqui do lado esquerdo do carro, você tem aqui um porta-copos com 2 portas USB do tipo A para carregamento de dispositivos. E do lado direito, você tem apenas o porta-copos. Mas ainda assim, são recursos que aumentam um pouquinho o conforto de quem vai na terceira fileira. Sem tirar nenhum banco do carro, essa é uma das configurações possíveis, onde você rebate os bancos da terceira e segunda fileira. Apesar de não formar um assoalho totalmente plano, a gente vê um espaço que é bastante grande. Então, coisas que são mais volumosas vão caber com certa tranquilidade aqui no C3 Aircross. Para o acesso à terceira fileira, você pode rebater dessa forma os bancos da segunda fileira. Então a gente consegue ver que, apesar de não ser um super espaço, ele é melhor do que vários outros modelos compactos para quem vai entrar ali na parte traseira. Mas sempre lembrando, os bancos da terceira fileira não são necessariamente para adultos. São ou para adolescentes ou pessoas de baixa estatura, para você ter um bom ou relativo nível de conforto. E para explicar todos os detalhes aí do Aircross, está chegando ao mercado mais uma vez o meu amigo Márcio Tonani, diretor de engenharia da Stellantis. Já teve várias vezes com a gente no canal, né, Márcio? Olá, Jorge. Prazer estar de novo contigo aqui. Vamos lá, né? Mais um grande produto aí para o nosso mercado. Prazer é todo nosso em te receber aqui. Bom lá. Primeira coisa que a gente quer saber é a plataforma desse carro. A gente sabe que é a plataforma CMP. Agora, o que essa plataforma tem de diferente, por exemplo, do C3 que a gente já conhece? Olha, Jorge, com certeza a gente parte de uma plataforma muito robusta, né? A CMP é uma plataforma com grandes predicados globais, entrega muita performance e para um carro que demanda mais comprimento, mais altura, uma performance maior, a gente realmente redesenhou e desenvolveu grandes novos componentes. A gente pode ver nas imagens, todo um conjunto posterior dessa estrutura foi repensado e remodelado. Só a parte traseira. Da parte central para a parte de trás, tudo praticamente novo, pensado justamente para entregar para os nossos consumidores do Aircross muita performance de segurança, estabilidade, handling,
conforto acústico, que é um dos nossos DNAs, né, do Grupo Stellantis. Então vocês estão vendo, a gente tem um carro bem diferente do meio para trás. Bom, se do meio para trás é bem diferente, tem muita coisa parecida para frente? Bom, alguns componentes com certeza são comuns com o C3, a gente pode citar, por exemplo, o para-brisa, o capô, mas são componentes que fazem parte de um conjunto estético, né? Toda essa harmonia estética vem de uma família e, naturalmente, se pega alguns componentes carry-over, né, que a gente chama. Mas toda a parte estrutural necessária para que a gente mantivesse toda a performance que o Aircross demanda, elas foram desenvolvidas especificamente para o novo Aircross. Portanto, não é um C3 grandão. Ponto muito importante para várias famílias é a questão da segurança no carro. Como é que fica essa engenharia na plataforma CMP? Jorge, a gente não brinca com segurança, né? É um quesito do nosso DNA. E como a gente sabe, a segurança de um automóvel começa na sua estrutura, no acoplamento de todos os aços que a gente usa e implementa num veículo para que ele possa, com certeza, em eventuais necessidades, trabalhar de maneira a proteger o habitáculo do veículo. Então a gente aplicou no C3 Aircross uma grande quantidade de aços de última geração, são aproximadamente 65% do veículo tem aços de alta e ultra resistência. Tudo isso para quê? Para que a gente possa realmente usar da tecnologia para trazer para o nosso cliente muito conforto, muita segurança, que é um dos requisitos que a gente tem dentro da Stellantis. Agora, uma questão também importante a ser abordada, né? A questão dos airbags, porque tem versão com 2 e tem versão com 4. Como é que fica esse problema de segurança com essa quantidade de airbags? Bom, assim como o airbag, existem outros conteúdos que ajudam, né, o automóvel a entregar uma performance de segurança adequada. Mas é sempre bom insistir e deixar claro que a estrutura é o grande propulsor dessa questão da segurança. Então, juntamente com o nosso time de vendas, de produto, né, de marketing, a gente hoje oferece versões com 2 e 4 airbags, deixando ao nosso consumidor a possibilidade de escolher aquilo que ele entende que é mais adequado ao seu uso. Portanto, o cliente tem opção de escolha. O Aircross vem com um motor já bastante conhecido do mercado brasileiro, né? O T200. Já vimos em carros da Fiat como o Pulse e até mesmo o Fastback, recentemente no 208, e agora chegou aí no Aircross. O que a gente pode falar desse motor, Tonani? Olha só, Jorge, como vocês sabem, a Stellantis é uma house of brands, né? E chegou a vez da Citroën usufruir disso, né? A gente está trazendo no Aircross um motor super moderno, né? O T200, o Turbo 200, que traz muita tecnologia, o que possibilita melhor performance, maior rendimento a nível de consumo de combustível. Um motor que tem super tecnologias de última geração, né? Como tecnologia multi-air, a injeção direta de combustível, componentes em alumínio, tudo isso para entregar muita performance. Além disso, a gente acoplou neste motor o nosso câmbio CVT, um câmbio CVT que pode emular até 7 velocidades, tem muita eficiência, conforto, muita performance. Por quê? Porque permite o cliente ter a sensação de uma direção suave, adequada àquilo que ele precisa no dia a dia, né? Um câmbio acoplado com o motor, um conjunto motopropulsor que a gente chama, com muita precisão, com muita integração com a plataforma CMP, e com certeza quando os nossos clientes dirigirem o carro vão ter uma sensação muito legal de robustez, de performance desse conjunto motopropulsor. Agora, ele entrega? Pois é, para a gente provar isso, né, a gente conseguiu, em termos de performance, alguns dados interessantes, né? A gente tem aí 130 cavalos de potência quando usados no etanol, 200 Nm de torque, né? É o best in class para esse tipo de aplicação. A gente consegue fazer um 0 a 100 em 9,7 segundos, que também para um carro dessa dimensão, para o uso que ele é realmente uma medida bem interessante, né? Para vocês verem o quanto que o carro é arisco, é esperto na direção. E a gente pode ver nos gráficos como que tem uma progressividade bacana dessa velocidade. Ela é muito constante, o que traz essa sensação, esse conforto para o nosso cliente. Lembrando, hein, pessoal, o carro ainda tem um modo Sport que deixa tudo isso um pouquinho mais apimentado.
Bom, eu imagino que vocês se preocuparam com a aventura urbana do Brasil, né? Lombada, valeta, buraco, subir e descer guia e outras coisas que o brasileiro tem que enfrentar. O que foi feito no Aircross para tudo isso? Olha, Jorge, com certeza, né, ter uma engenharia com conhecimento do mercado é um grande diferencial para os nossos consumidores, né? Porque a gente, com certeza, enfrenta os mesmos desafios que eles enfrentam no dia a dia. E nada melhor do que a gente pensar é fazer no veículo que a gente está projetando medidas que possam possibilitar o máximo de conforto nessas transições, né? A gente pode ver que o Citroën Aircross, além de toda a robustez de design, todo o impacto de robustez que ele traz nas formas, nos músculos, ele entrega muita altura do solo, são 233 milímetros de altura em relação ao solo, ângulos de entrada e de saída que estão mudando os parâmetros nesse segmento, né? São realmente muito, muito, muito importantes. E com certeza isso tudo aliado com aquela base de conforto, de suspensão, base de plataforma rígida, um motor e um conjunto de motopropulsor muito adequado, faz um grande conjunto mecânico, um grande automóvel. A aventura urbana vai estar garantida com o C3 Aircross. A gente já falou rapidamente com o pessoal do marketing que esse carro tem muitas posições de porta-malas. Mas, Tonani, o que você pode dizer a respeito do que foi feito para isso ser possível? Jorge, a gente sabe que o conforto interno do veículo é um quesito importante, né? Além da versatilidade toda, da composição de bancos que você pode ter, nós estamos falando de um veículo que tem um espaço interno realmente diferenciado para esse segmento. Foi tudo pensado para que a gente possa dar o maior conforto possível para quem for fazer uma viagem, no dia a dia também. E eu acho que a gente vai ter oportunidade de vermos juntos toda essa versatilidade, como que os bancos se posicionam, aquilo que o cliente vai poder escolher. Existe uma modularidade enorme, possibilidades inúmeras, de modo que o cliente possa usar da melhor maneira possível para aquilo que ele realmente dirige. Vamos lá ver? Vamos conhecer as principais. Primeira posição, que é aquela onde todos os bancos estão armados. Qual é o espaço aqui, Tonani? Bom, Jorge, essa é um dos grandes diferenciais desse carro, né? A gente, com essa configuração, a gente consegue colocar 7 pessoas dentro do veículo, ainda consegue colocar pequenos pacotes até 42 litros, sem interferir praticamente em nada no uso dos 7 lugares. Essa medição que vocês estão dando aqui é a VDA, não é litros líquidos. VDA, que é uma medição usada pela norma BNT, né, como referência. Olha aí, pessoal, aqui são 42 litros. E quando a gente rebate a terceira fileira de bancos sem retirar eles daqui de dentro, qual é o espaço, Tonani? Então, Jorge, essa é uma das grandes versatilidades desse modelo do Aircross, né, a versão 7 lugares. Somente abaixando os bancos na parte da terceira fila, a gente consegue entregar 398 litros VDA também, que é realmente um espaço muito considerado por uma aplicação dessa, tendo em consideração que ainda tem a terceira fila de ocupantes, né? Lembrando, pessoal, um hatchback compacto em média são 300 litros VDA. Quando a gente tira os bancos da terceira fileira e tem a configuração para 5 passageiros, qual é o espaço? Então, Jorge, essa é mais uma das possibilidades que o nosso Aircross traz. Com essa configuração, a gente chega a 493 litros VDA, o que realmente já muda o patamar de litragem do espaço do porta-malas, né? E com certeza tem essa modularidade toda para o nosso cliente, com grande espaço interno que vocês podem ver. Pessoal, tem modelos de categoria maior que o padrão é 500 litros, então a gente consegue ver aqui que é bastante espaço. E assim nós temos o espaço mais amplo, sem os bancos da terceira fileira e com os bancos da segunda fileira rebatidos. E aqui, Tonani, qual é a capacidade? Jorge, eu acho que aqui nós estamos chegando no ápice do espaço interno, né? A gente consegue entregar 1.080 litros VDA com a última configuração dos bancos, né? O que realmente é um espaço super diferenciado para essa categoria, né? E com certeza, se o nosso cliente desejar algo dessa dimensão, ele vai ter possibilidade de levar, de carregar. E ainda mais, é um sistema super seguro, que tem sistemas de amortização que evitam que o banco retorne, isso tudo para dar muito conforto e segurança também no uso dessa configuração.
modelo é extremamente versátil. E o sistema de recirculação? Eu mesmo estou extremamente curioso para saber como isso funciona. Então, deixa eu ver se eu entendi certo. Ele não está ligado em nenhum duto direto do ar-condicionado. É isso que funciona? Exatamente. É um recirculador independente que faz com que toda a potência que a gente tem na caixa de ar refrigerando o interno do habitáculo seja impulsionada por esse recirculador, trazendo esse conforto que a gente tanto buscou para os nossos consumidores dentro de um veículo que pode chegar até 7 passageiros. Então, mas agora eu fiquei na dúvida, porque é o seguinte, se a gente, quando tem um carro que tem um duto de ar traseiro, ele vem lá da parte que está resfriada, né? Então sai o ar gelado. Aqui ele só vai pegar o ar do interior do carro e recircular. Funciona na prática? Vocês fizeram alguma medição? Como é que isso é na vida real? Então, Jorge, a gente, nos nossos experimentos, no nosso dimensionamento do projeto, a gente conseguiu chegar até 5 graus de redução de temperatura ambiente quando não se tem um equipamento desse para ajudar na recirculação do ar internamente. Então, nos dois casos, o ar-condicionado está ligado. Porém, quando você tem um sistema de recirculação, ele usando o ar-condicionado que já está ligado, ele consegue... Fazendo esse movimento, ele consegue acelerar a redução dessa temperatura e ganhar até 5 graus. Tá vendo? Pessoal, se vocês acham que só é um ventinho a mais, não é. Foi medido e melhora a climatização do carro com o sistema de recirculação. Antes da gente dirigir, vamos dar uma olhada como é que é o carro aqui por dentro. Começando aqui pelo volante do carro. Lado esquerdo, a gente tem aqui os botões do computador de bordo que você consegue acessar. Lado direito, funções da central multimídia, inclusive para atender e encerrar a chamada. Aqui na porta do motorista, os dois botões dos controles dos vidros elétricos dianteiros. Aí vocês devem estar perguntando, e cadê os traseiros? Os traseiros ficam aqui, ó, no console central, inclusive acessados também por quem vai no banco traseiro. Aí aqui embaixo a gente vai ter o controle elétrico dos espelhos, o controle de cruzeiro convencional, não é adaptativo. A gente também tem ali o bloqueio do vidro traseiro, função Sport, e o trancamento aí das portas. Aqui na porta a gente tem um espaço interessante, dá para colocar ali uma garrafinha e guardar mais algumas coisas. Inclusive, ali na outra porta, olha só, tem 2 garrafinhas, o que mostra que o espaço é bom. Aí a gente tem aqui a alavanca de câmbio, inclusive com a possibilidade de você jogar lá para a esquerda para comando sequencial do câmbio. Lembrando, né, um câmbio CVT com 7 marchas simuladas. O porta-latas ou porta-copos, isso que vocês estão vendo aqui é um carregador de celular por indução que é acessório. E aí a gente tem essa prateleira superior, que a gente já conhece aí do C3. Os controles de ar-condicionado são todos analógicos, também lembra bastante o C3. A saída de ar é bastante parecida. Tem essa mini prateleira aqui, ela até poderia ser um pouquinho maior para acomodar melhor smartphones, mas é para acomodar algumas coisas pequenas. E a central multimídia, que a gente também já conhece aí do Citroën C3, que ela é uma tela bem horizontal, com integração Android Auto e Apple CarPlay. Engatando ré aqui, a gente tem aí a câmera de ré, com linha de guia, porém, linha de guia fixa, ela não se move. Não é uma super resolução, HD por exemplo, mas é uma resolução boa, considerando que às vezes a gente vê em outros modelos. Conhecer agora aqui um pouco do painel, que nesse carro aqui é totalmente digital. Usando aqui os botõezinhos do computador de bordo, você vai apertar aqui menu, e aí você vai ter essas funções. Então, a primeira delas aqui, você tem a função de destravamento das portas, aí você sobe e vai na teclinha voltar. Segundo menu, você pode selecionar aqui o brilho da tela, você também pode selecionar o tema. Olha só, vou mudar aqui para outra cor, para quem não quer aquela cor caqui. Você também pode fazer aqui a seleção da unidade, olha só, odômetro, você pode colocar em quilômetro ou milha, né? No Brasil não vai ter muita utilidade. Temperatura em graus Celsius. Outra opção que você tem aqui no computador de bordo, seleção de idioma, no caso vamos deixar aqui em português Brasil, vocês podem ver aí que tem outros idiomas disponíveis e até mesmo a indicação do econômetro. Se tiver algum alerta é nessa informação que vai aparecer aqui. Tem também aqui a parte de manutenção para você ver
quando você vai ter que fazer aí a revisão. Então o que a gente está vendo aqui é que nós não temos assim um computador de bordo, vamos dizer assim, tão complexo. Ele é mais simples aqui nas funções dele em matéria de informação para o motorista. Usando a tecla para subir e descer, aí você consegue ter outras informações, como por exemplo, aqui o trip A, né, que você tem ali os quilômetros por litro e velocidade. Trip B, mesma coisa. Depois você tem aqui a informação para calibração dos pneus, lembrando que é a medição indireta usando aí o programa de estabilidade para fazer a setagem. Informação do RPM do carro, o econômetro para você poder ver como você está dirigindo, e aqui uma tela mais simples. Então o motorista consegue acessar essas informações tudo aqui usando o botão do volante para subir e descer. Hora da gente começar a dirigir. Inclusive aqui tem um trecho de paralelepípedo. Vamos ver como é que a suspensão se comporta? Isolamento acústico não é ruim. Estou escutando alguns barulhos aqui dentro, que são das garrafinhas que estão ali do lado na porta. O acabamento do carro em si, o carro é bastante novo, né? Então, pelo menos nesse momento, eu não estou vendo aí uma questão de ruído muito alto no veículo. A suspensão, ela parece ser um pouquinho mais confortável. Mas vamos andar um pouquinho mais para a gente ter uma ideia melhor. Já aqui na estrada, motor, o T200, né, que a gente já conhece de outros modelos da Stellantis, 3 cilindros, 1.0 turbo injeção direta com o câmbio continuamente variável que simula aí 7 marchas. Tem uma boa disposição? Tem. Vamos dar uma pisadinha aqui, ó. É um foguete? Não. Mas você vê que ele tem uma resposta interessante. O isolamento acústico aqui dentro poderia ser um pouquinho melhor para ruído externo? Sim, poderia. Mas vamos lembrar que o foco desse carro é, antes de tudo, custo-benefício, acessibilidade, e aí um isolamento acústico melhor acaba custando mais caro. Mas andando de boa, que é o que eu estou fazendo agora, suave, você pode ver ali que o giro fica baixo. Aqui no painel, no canto superior esquerdo, a gente tem aquela folhinha ali, né, que mostra o quanto você está acelerando, né? Então você pisa um pouco mais, a folhinha fica laranja, tira o pé, ela fica verde. Então isso já dá uma indicação para o motorista de como ele está consumindo, né, como é que ele está se comportando. Mas no geral, a gente percebe que a suspensão do carro tende a ser mais macia. Isso é bastante nítido, você sente o carro macio, a direção, assistência elétrica, ela é bastante leve. Então, no geral, é agradável dirigir. E uma coisa que vai agradar muito o público feminino, a posição ao dirigir. Você tem aqui uma postura mais elevada, né? Você senta numa postura mais elevada, o banco tem ajuste de altura, o volante só tem aqui o ajuste de altura. Algumas pessoas podem sentir um pouquinho falta aqui do ajuste de profundidade. Mas, no geral, a posição para dirigir é boa. Eu gostei. Uma reta agora que a gente pode acelerar um pouco mais. Então, vamos lá. Deixa eu reduzir aqui uns 60 por hora e vou pisar tudo. 60 por hora. Chegando aqui nos 60. E agora eu vou pisar. Vamos lá? Vamos lá. Não é um plano completo, né, pessoal? Um pouquinho de descida e agora com subida. Você vê que até 120 ele vai bem, depois ele começa a perder um pouco de fôlego. É um carro ruim para fazer ultrapassagens? Não, eu achei até que bastante adequado, considerando a proposta e a faixa de preço. Até aqui, olha só, rodei 19 km, né? Uma média de 10,9 km por litro, isso no marcador A. Então vamos fazer o seguinte, eu vou zerar aqui o marcador A agora, vou deixar o B acumulando, vou retornar e nesse retorno vou andar bem de boa para a gente ver como é que fica a média puramente de estrada com ar ligado. Usando aqui o computador de bordo para você conseguir ser mais eficiente, então a gente pode colocar, por exemplo, aqui no conta-giro. E aí olha só, a velocidade de 90 km por hora, lembrando, né, pessoal, é câmbio CVT, então não dá para ter aquela relação fixa
de velocidade em função de rotação. Mas aqui eu estou numa estrada que está com uma ligeira subida. Então eu estou aqui a 90 por hora. Você vê que o giro não é tão alto. A gente está ali com 2.200 rotações por minuto. A hora que ele percebe que tem uma subidinha, para você manter a velocidade, aí ele acelera um pouquinho mais, né? Característica aí do câmbio CVT. Mas usando o carro de forma moderada, normalmente o giro tende a ser bem baixo. Então, no contagiros, o indicador de eficiência fica ali no canto superior esquerdo, e quando você muda para o econômetro, aí ele é todo o indicador, né, na parte externa aí da velocidade. E é sempre bom usar aqui o econômetro, porque às vezes, se você está dirigindo e fala assim, pô, será que dá para tirar um pouco o pé? Pelo econômetro você consegue ver se você está gastando muito ou pouco. Então às vezes você fala assim, poxa, mas se eu tirar um pouquinho o pé agora, o carro vai economizar mais e você não vai diminuir tanto a velocidade. Então, observar o econômetro é sempre uma maneira de você conseguir ser mais eficiente e gastar menos com combustível. Concluindo aqui o nosso trecho de rodovia andando mais na boa, vamos lá, ó. Rodei aí 19 quilômetros, e olha que média legal, né? 16,9 km por litro, velocidade média de 82 km por hora, né? É um trecho de rodovia que não deu para passar de 90, mas foi bem tranquilo, a gente viu que a média foi boa. Quando a gente olha o acumulado, aí a gente tem aí quase 39 km com 13,1 km por litro. E aí tem ali o combinado, né? Da parte que eu acelerei mais, peguei trânsito com essa parte de rodovia. A velocidade média ficou bem mais baixa. Mas no geral, eu gostei da média de consumo do carro, claro, abastecido com gasolina. E vocês, o que acharam? Agora eu vou ter um trechinho aqui de piso de paralelepípedo com várias lombadas. Qual é a ideia? Vou forçar um pouquinho mais o carro, né? Passar com um pouquinho mais de velocidade na lombada. Vamos ver o que acontece. Será que ele tem uma suspensão que tira de letra quando a gente força um pouco mais? Bom, vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Primeira questão, claro, do isolamento acústico. Mais uma vez, eu gostei do isolamento acústico do carro no geral, me agradou. Tem uma lombada ali na frente, um pouquinho de trânsito ali com os carros, eu vou deixar eles irem para passar com um pouquinho mais de velocidade na lombada. Vamos lá, ó. Olha só. Olha lá. Não é a lombada de sempre que a gente faz, mas passou bem, deu um pouquinho de barulho, mas o carro não demonstrou aí nenhuma fragilidade ou um conjunto assim mais sensível. No geral, eu gostei dessa passada aí na lombada do carro. Infelizmente, pessoal, pegamos o trânsito aqui no paralelepípedo, né? Tudo parado, deve ter uma obra aí na frente. Não deu para fazer aquele teste muito compreensivo. Mas a passagem na lombada e no geral, tudo que eu dirigi do carro até agora, gostei bastante da altura dele em relação ao solo. Pessoal, Praia do Forte, trânsito aqui digno de São Paulo. Até mexeu aqui na média do carro, olha só. Vamos primeiro aqui no computador de bordo A. Olha, a média caiu para 12,6 km por litro. De tanto trânsito que eu peguei aqui, quase meia hora parado aqui no trânsito. E quando a gente vê o acumulado, 11,6 km por litro. Dá para acreditar? No meio da Praia do Forte, pegar trânsito digno de final do dia em São Paulo. Mas ok. Tem mais um pedacinho aqui de paralelepípedo, né? Para a gente poder testar agora que o carro conseguiu andar um pouquinho mais. E ó, vamos lá. Tem uma lombadinha ali. Vamos fazer mais um teste de lombada? Vamos ver como é que o carro se comporta? Vamos acelerar um pouquinho mais aqui para ver. E ele passa bem nas lombadas. A gente percebe que a suspensão tem aí um conjunto que ela consegue passar sem bater nem raspar. Isso é um ponto legal do carro. A gente já tinha visto isso, por exemplo, no Citroën C3 e aqui no C3 Aircross não é diferente. Então, é uma suspensão que está bem preparada para o Brasil para aguentar um pouco mais essas adversidades aí, né? E isso vai fazer bastante diferença para aquele cliente que às vezes não vai andar só em cidade, precisa andar numa região um pouquinho mais remota, até mesmo uma rua de terra, uma rua um pouquinho mais desnivelada, não vai ter problema aqui com esse carro não. Ele vai conseguir tirar de letra
esse tipo de obstáculo. Eu mesmo fiz alguns testes de subir e descer guia, percebi que ele se comporta muito bem nesse tipo de coisa. E a gente sabe que Brasil, né, aquelas condições lunares de piso, um carro mais alto faz a diferença. A Citroën também pensou na personalização aí do novo Aircross. Para isso, eu trouxe aqui meu amigo Dercide Gomes, que é o diretor de pós-venda, que vai ajudar a gente a entender quais são os acessórios que tem aqui. Tem bastante coisa, né, Dercide? Tem bastante coisa. Só para esse carro são mais de 40 itens. Mais de 40 itens. Não estão todos aqui, mas a gente tem alguns exemplos. Vamos lá. Aqui nesse aqui, de frente, o que a gente pode destacar? Ó, aqui a gente já pode começar pela luz super branca nos faróis. Tem um tom menos amarelado. Tem um tom menos amarelado. Esta moldura, que é pintada, né, para também dar uma personalização maior pelo carro. Fica difícil de ver, mas aqui dá para você observar a câmera de segurança, uma câmera que você pode gravar as imagens para quem... hoje em dia é muito fator de segurança isso, né? O carro se envolveu num acidente, Exatamente. Isso aí está registrando tudo. Exatamente. Então, aqui vocês já viram 3 equipamentos. Aqui do lado tem mais alguns equipamentos. Vamos lá, o que a gente pode destacar aqui? Bastante itens também, Jorge. Aqui já começo pelo acabamento lateral, esse acabamento preto, que inclusive tem esse detalhe pintado. Aqui nesse carro está pintado de branco, mas também tem a opção de vermelho. O cliente escolhe de acordo com o gosto dele, ele que personaliza o carro. Você tem a calha de chuva para as 4 portas. Destaco também essas barras, são funcionais para carregar peso no bagageiro de teto. Esta barra preta aqui que você está vendo, ela não pode carregar peso, mas a partir do momento que você compra o acessório, aí ela fica funcional. Então, atenção isso, hein, pessoal, porque aqui está escrito Don't Load só se ela estiver sozinha. Se tiver a transversal, pode carregar. Exatamente. E por dentro? Por dentro, destaco aqui o acabamento da soleira, inclusive com o nome Citroën, em acabamento de aço inoxidável. Tem o tapete PVC. Tem uma coisa super bacana que é essa capa do banco, que ela é para te proteger e proteger também o banco ao mesmo tempo. Então, se você veio da praia cheio de areia, molhado, essa capa tem um tecido meio atualhado que te protege e também não deixa molhar o banco. Quem nunca foi para a praia e voltou parecendo um bolinha milanesa para o carro? Então, olha que acessório legal. Tem mais coisas aqui atrás. Bom, vamos lá. O que a gente pode destacar? Não acaba, né, os acessórios, né? Você vê. Aqui você pode destacar a capa de neoprene, é o kit PET que a gente chama. Capa de neoprene, inclusive para proteger o banco, se tiver molhado, não vai também Cachorro passar fez xixi, isso. não tem problema. Não tem problema. E destaco também esta coleira aí, exatamente, essa alça de fixação. Ela é fixada no cinto de segurança e ela é curta justamente para não deixar o pet ir até o dono e não atrapalhar na condução. Olha aí. Outro destaque também é o cabideiro. Ó. Você tem a opção de colocar no apoio de cabeça do carro um suporte para camisa, paletó, enfim, você pode carregar roupas aí. Você que tem que estar sempre pronto para reunião lá, né? Com o terno ou até as moças que às vezes vão usar ali um casaco diferente, não vai amassar, né? Tem mais algumas coisas aqui. Vou começar. Que bolsa que é essa que está do seu lado? Isso é interessante. Como você já viu, já falou bastante, os bancos, o sexto e o sétimo banco aqui, ele pode ser removido do carro. E você pode deixar o banco na sua garagem, por exemplo. E aqui é exatamente essa bolsa que protege o banco, é o car bag. Então aqui o banco é leve, você coloca dentro dessa capa e você pode transportar ele de maneira muito simples, muito fácil e com toda a proteção. Olha que acessório legal, mas tem mais coisa aqui atrás, porque essa versão aqui não vem de série com a câmera de ré. Isso é só na versão topo de linha, mas eu tô vendo uma câmera de ré aqui, né? Exato, câmera de ré e sensor de estacionamento ligado na multimídia do carro. Então, sem nenhuma adaptação de instalação, mantendo a garantia e a originalidade do carro. Então, esses são 2 acessórios super importantes no quesito de segurança. E aqui também a segurança de estar colocando equipamento genuíno, original, que não interfere na instalação elétrica do carro. Ó, e não vai ter gambiarra para depois dar problema aí com garantia do carro. Quando a gente abre o porta-malas, o que mais que a gente tem aqui dentro? Mais coisa bacana, você tem uma caixa organizadora da Mopar, você pode organizar o porta-malas para as coisas não ficarem aqui correndo de um lado para o outro, muito interessante, muito prática, além de você ter esse tapete aqui de borda alta, que protege, por exemplo, também, mais uma vez falando da praia, quando você traz coisas sujas, cheia de areia, e não só isso, né, você protege todo o porta-malas do carro, não impactando no carpete. Esse tapete é muito legal, né, porque não é só a praia, às vezes você vai para o campo, volta com a bota cheia de barro, e aí você vai guardar a bota e o calçado aonde? Com esse tapete não tem problema, só jogar em cima, depois tira, lavou, tá tudo em ordem. E a Citroën também pensou bastante no pós-venda.
quais são os itens que a gente pode destacar? Jorge, eu destacaria aí, para ficar mais fácil, em 3 pilares: acessibilidade, comodidade e competitividade. Quando a gente fala de acessibilidade, esse carro tem as 3 revisões inclusas. Quando o cliente compra o carro, as revisões de 10, 20, 30 mil quilômetros ou até 3 anos já estão inclusas no preço, ele não vai pagar nada pelos itens de revisão. Pessoal, lembrando, hein? São os itens obrigatórios da revisão. Nesses valores não estão aqueles itens de desgaste eventual, mas os itens obrigatórios já estão no preço do carro, certo? Exatamente. Falando da comodidade, interligando com a revisão, a gente tem disponível para o cliente o agendamento online. Ele vai poder fazer o agendamento desse carro, ele tem uma jornada digital dentro do pós-vendas. Além do fato, esse é um grande diferencial da marca Citroën, são 3 anos de assistência 24 horas disponível para o cliente. A grande maioria dos nossos concorrentes oferece 1 ou até 2 anos. Aqui você tem o mesmo tempo da garantia. E quando o cliente precisa de algum serviço nosso, ele pode fazer esse contato via WhatsApp, um contato muito mais direto. E falando do último eixo, que é a competitividade, esse carro tem uma cesta de peças até 15% mais baixo do que os principais concorrentes. Olha aí, a Citroën pensou em tudo para deixar o novo Aircross muito acessível. Como vocês viram aqui nesse vídeo de apresentação, o Aircross chega com atributos para fazer verdadeiramente diferente no mercado. Para começar, é um dos modelos turbo-automáticos mais acessíveis do mercado na configuração de 5 lugares e também se torna o modelo mais acessível com motorização turbo com 7 lugares, o que deve garantir um sucesso de vendas. Em breve a gente vai ter a oportunidade de fazer a matéria de avaliação completa desse carro. E aí, se você quiser saber mais sobre o modelo, já manda as perguntas agora, que quando a gente fizer essa matéria, nós vamos colocar todas as suas perguntas no nosso vídeo e responder tudo o que vocês ainda queiram saber sobre o novo Aircross que está chegando ao mercado. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br.